Quantos surdos falam Libras no Brasil? Saber quantos surdos falam Libras no Brasil é uma questão relevante. Essa resposta traria um melhor entendimento sobre a comunidade surda no nosso país. Segundo a pesquisa realizada pelo Censo de 2010, aproximadamente 10 milhões de brasileiros apresentam algum nível de deficiência auditiva, ou seja, cerca de 5% da nossa população. Mas o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não buscou questionar detalhes esclarecedores sobre a surdez. Ela foi apenas declarada por essa parcela da população. Sendo assim, não houve um apontamento dos detalhes que envolvem o assunto. Essa pesquisa social demográfica registrou dados sobre os habitantes do nosso país num determinado momento da nossa história. Mas será que as perguntas sobre a surdez foram bem elaboradas? Será que deixaram dúvidas sobre os dados apresentados? Infelizmente, não temos boas respostas para esses questionamentos. O que sabemos com certeza é que muitos surdos dominam a língua brasileira de sinais. Mas precisamos aguardar o próximo censo para ter uma ideia melhor sobre esse assunto. Isso não é desculpa para não buscar implementar ações de acessibilidade. Certamente você concorda que temos o dever moral e ético de acolher de forma digna qualquer cidadão. Por que os surdos usuários de Libras ficariam excluídos? Continue lendo o nosso post para entender o que aconteceu. E aproveite e se inscreva no nosso canal. E também dê um like para nós. Muito obrigado! A pesquisa do IBGE 2010 sobre os assuntos brasileiros. A pesquisa do IBGE não apontou claramente quantos surdos fazem uso da língua de sinais. Isso porque não existia uma pergunta que esclarecesse de maneira inequívoca. Apenas fizeram a distinção entre graus de deficiências auditivas. Sabemos que variam entre leve, moderada e profunda. Sabemos também que os brasileiros que nasceram surdos ou que ficaram surdos antes de introjetarem o português costumam ter a Libras como língua materna. Para se ter uma ideia, no questionário do Censo 2010 há um item que trata sobre deficiência. Entre as perguntas, existe uma que questiona se a pessoa tem dificuldade permanente para ouvir. São essas as possibilidades de respostas. 1. Sim, não consegue de modo algum. 2. Sim, grande dificuldade. 3. Sim, alguma dificuldade. E 4. Não, nenhuma dificuldade. Obviamente, são muito pouco esclarecedores, como já afirmamos. Por que é importante saber quantos surdos falam Libras no Brasil? Essas informações são imprescindíveis. São elas que norteiam as políticas públicas voltadas para atendimento adequado desses cidadãos. Do mesmo modo, elas direcionariam ações da sociedade civil como um todo para acolhimento adequado desses sujeitos. Além do mais, tal conhecimento auxiliam as empresas na tomada de decisões sobre o acolhimento do cliente ou empregado surdo. Mas existem surdos que não falam Libras no Brasil? Sim, a surdez tem muitas facetas. Ela é plural e pode se manifestar em qualquer fase da vida de uma pessoa. Assim, existem surdos oralizados, existem surdos sinalizadores e existem surdos que usam as duas modalidades de comunicação. Uma empresa que deseja ser acessível precisa desses dados para se organizar e tomar decisões, muito embora ela não possa fazer o uso dessa desculpa. Os dados que temos já nos dão uma boa diretriz. O objetivo
é sempre a inclusão daqueles que não dominam tão bem o português, nossa língua pátria. O próximo censo trará melhores informações sobre os surdos brasileiros. O censo demográfico é realizado no início de cada década, ou seja, é feito de 10 em 10 anos. A pesquisa demográfica de 2020 estava sendo aguardada com grandes expectativas. Ela jogaria luz sobre os dados não tão bem tratados anteriormente. Certamente traria informações mais precisas sobre a surdez no Brasil. Igualmente, responderia quantos surdos falam Libras no Brasil. Porém, não foi possível realizar em função da pandemia. Segundo o IBGE, a data prevista para início do próximo censo seria 31 de julho de 2021. Sendo assim, a coleta de dados poderia ser realizada entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021. Mas, recentemente, a mídia noticiou que o censo está suspenso, sem data para sua realização. Essa próxima pesquisa precisa ser preparada com muito mais cuidado. Em outras palavras, toda ela será conduzida com muito mais critério. Certamente que trará resultados mais assertivos. Aguardemos o próximo censo, mas não deixemos de implementar ações agora. Afinal, temos os dados de 2010. É a nossa fonte mais confiável. Gostou do texto? Curta e compartilhe. Nos ajude a esclarecer os temas que se relacionam com os surdos. E se deseja saber mais, entre em contato com a Signum Web. Permanecemos disponíveis.